o assunto do dia, que é o anúncio feito por Eduardo Bolsonaro, que tirou licença do mandato de deputado para morar nos Estados Unidos por 4 meses. Essa é a thumb, a capa do vídeo, das postagens da rede social, em que ele justifica a decisão de se licenciar do cargo de deputado federal por São Paulo para ficar nos Estados Unidos. Melhor do que eu falar, é ele próprio falar. A gente tem esse vídeo, né, Tainá? Do Eduardo Bolsonaro, dizendo por que é que ele tomou a decisão de ficar, inicialmente, 4 meses nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a Bom, a gente mostrou aí um trecho, o vídeo todo tem 10 minutos, né? O programa tem 1 hora, então não dá para mostrar o vídeo todo aqui, mas está nas redes sociais do deputado licenciado. Quem quiser conferir na íntegra, pode dar um pulinho lá. A gente não vai exibir aqui, como eu disse, porque tem 10 minutos, né? Mas acho que a ideia que ele quis traduzir aqui para o Brasil está mais ou menos clara, né? De que ele está sendo perseguido, que o pai está sendo perseguido e ele vai ficar nos Estados Unidos abrindo mão do mandato, das regalias do cargo para defender os inocentes, na avaliação dele, injustamente presos pelo que ele chama de psicopata, né? Bom, o pai dele, ex-presidente Jair Bolsonaro, se emocionou hoje a falar sobre a decisão tomada pelo filho. Vamos acompanhar. O afastamento
de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e a essência do Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, com todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo, mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas. Tenho uma família organizada, tenho uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e tenho vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Quando se dirigiu a ele, numa multidão de milhares de pessoas, falou seu nome e falou a nosso respeito. Coisa rara no Brasil. Temos um presidente alinhado com democracias do mundo todo. E a americana fez parte desse meu convívio. No mais, eu só tenho a agradecer a Deus pela segunda vida, pela oportunidade que Ele me deu de continuar aqui, com todos os riscos, de sofrer mais uma arbitrariedade. E por que não dizer covardia, mas todo sacrifício é válido quando se quer um país forte, independente e livre. Bom, só para acrescentar uma última informação aqui, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou agora há pouco o pedido feito pelo PT para apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Agora também não ia adiantar muita coisa, né? Afinal de contas, ele já viajou. Está já há algum tempo nos Estados Unidos e não vai voltar pelo menos pelos próximos 4 meses. Essa decisão foi tomada horas depois, aliás, do anúncio feito pelo deputado licenciado. Mais cedo, o Ministério Público, pelo procurador-geral Paulo Gonet, recomendou o arquivamento do pedido petista por absoluta falta de fundamento. O PT queria tirar o passaporte de Eduardo Bolsonaro porque o parlamentar vinha fazendo críticas ao judiciário durante viagens internacionais e apelando por uma eventual intervenção de Donald Trump, Elon Musk, nas coisas aqui no Brasil. As apontadas relações mantidas entre o parlamentar requerido, o Eduardo, e autoridades estrangeiras são insuficientes para configurar a prática de condutas penais. Tendo o Ministério Público, isso quem falou foi o Ministério Público, aí o Alexandre de Moraes diz, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal,
não cabe ação penal privada, ou a título originário, sendo essa, é um linguajar todo jurídico aqui, mas no final das contas ele não aceitou o pedido do PT de capturar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Aldrin, nós, o público do Flow News, queremos te ouvir sobre tudo isso aí que nós mostramos agora um pouquinho. Olha, é difícil falar alguma coisa depois de assistir esses 2 vídeos enormes, sem tomar um engove, sem tomar um sal de fruta, que me dá uma embrulhada no estômago, porque assim, gente, vamos lá, não se comovam, né, com lágrimas aí, com o apelo do Eduardo, dizendo que é uma vítima de perseguição da ditadura do judiciário, do ditador Alexandre de Moraes. Gente, isso é um teatro, né? Acho que todo mundo que assiste aqui o Flow News tem um mínimo de bom senso e consegue perceber que há uma grande encenação em tudo isso daí, né? O Eduardo Bolsonaro estava realmente com medo de perder o passaporte. Isso foi dito, inclusive, por membros integrantes do PL e também frustrado porque, segundo saíram em algumas notas hoje, o Valdemar Costa Neto havia conversado com ele no final de semana, dizendo que ele não seria o indicado para a Comissão de Relações Exteriores como ele queria. Porque seria um motivo a mais de pressão nessa relação conflituosa que está rolando entre Legislativo e STF. E o Valdemar tem problemas, está enroscado também com o STF, com a Justiça. Então ele queria dar uma esfriada nisso e, portanto, ele já teria dito para o Eduardo que não seria ele, Eduardo, o indicado do partido para o posto de presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, assim, o que dizer do senhor Eduardo Bolsonaro? No meu tempo de escola a gente falava que o que a gente acabou de assistir é um cidadão frouxo, com medo, né? Ele ficou com medo de perder o passaporte, ele está sendo cobrado desde o início do ano, porque ele não aparece na Câmara, vários deputados, inclusive de direita, dizendo que não viram o Eduardo Bolsonaro em Brasília esse ano ainda, porque ele está direto nos Estados Unidos. Ele está trabalhando de lá, promovendo ali um tour da ditadura do judiciário. Ele está conversando com parlamentares, alguns poucos que dão atenção a ele, para tentar difundir a ideia de que nós aqui no Brasil estamos vivendo sob censura, estamos vivendo numa ditadura branca aí, cujo principal líder é o Alexandre de Moraes. E ele conseguiu até alguns resultados, né? Teve uns 2 parlamentares americanos que se pronunciaram nas redes sociais, dizendo que é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Enfim, pessoas que não fazem a menor ideia do que está realmente acontecendo aqui, falando por orelhada ali pelo que o Eduardo contou para eles. Então ele vai ficar nessa, ele vai ficar lá, licenciado por 4 meses, porque é o limite máximo que um deputado pode ficar ausente. Ele poderia perder o mandato se ficasse mais tempo, né? Se passar de 4 meses ele perde o mandato, ele não é bobo, ele não quer perder o mandato, ele vai ficar 4 meses lá para ver se a poeira baixa. Agora, com essa informação que você acabou de passar, que o Alexandre de Moraes recusou a recolher o passaporte dele. Assim, gente, o fato é que a cobra está fumando, não adiantou a manifestação no final de semana, a justiça está trabalhando, o processo está caminhando e tudo indica que a condenação vem aí. Ambos sabem disso, a família Bolsonaro sabe disso e eles estão apelando a tudo. Então, ficar lá nos Estados Unidos, deixar um filho lá nos Estados Unidos fazendo essa peregrinação por programa, ele vai fazer muito programa de rádio, ele vai dar entrevista na Fox News, ele vai participar do podcast do Tucker Carlson lá, o ex-apresentador da Fox News, que é um cara de extrema direita. Ele vai ficar lá promovendo a ideia de que nós estamos aqui vivendo numa ditadura, né? A grande ironia é que a ditadura viria caso o pai dele tivesse conseguido, né, levar a cabo o plano de golpe que ele e militares de alta patente planejaram enquanto estavam ainda na presidência, né? Por sorte isso não aconteceu e estamos aqui agora aguardando a condenação
desses senhores golpistas, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.